Votos renovados de uma boa tarde. Acompanhe agora os temas que fazem a atualidade nacional e internacional. Pastores angolanos acusam Papa Francisco de ferir princípios bíblicos por defender casamento entre pessoas do mesmo sexo. Rússia propõe a Angola a construção de uma fábrica de vacinas contra a Covid-19. Fora de portas, nos Estados Unidos da América, acusam o Irão e a Rússia de tentarem interferir nas eleições presidenciais de novembro próximo. O desenvolvimento a seguir. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. De volta para o desenvolvimento, diferentes pastores angolanos reagem com críticas às declarações do Papa Francisco, que durante a estreia de um documentário sobre a sua visão em relação à Igreja, defendeu o casamento entre pessoas do mesmo sexo. De modo a justificar as suas declarações, o Sumo Pontífice Católico recordou que também são filhos de Deus e que, em face disso, têm igual direito a construir uma família. No entanto, as palavras do líder católico estão a suscitar várias reações em todo o lado. Por cá, por exemplo, falando a Camunda News, a pastora Albertina Nsumbo, da Igreja Pentecostal Hospital da Fé, manifestou-se surpreendida quanto ao conteúdo das declarações do Papa e adverte que a Igreja Católica e o seu líder não têm prerrogativas para contextualizar a Bíblia. Nas palavras da referida crente, também conhecida como pastora Tina, a palavra de Deus não se atualiza. No princípio, biblicamente, nós sabemos que a lei de Deus já desde o princípio não permite questões do gênero, e uma opinião dessa vindo do Papa até surpreende um pouco, né? Porque de certa forma já foi considerado como um representante de Deus, é uma pessoa que nós sabemos que está ali para servir a Deus, ajudando as pessoas. Mas biblicamente, infelizmente, nós, feliz ou infelizmente, não sei, para alguns, né, poderão dizer infelizmente, a palavra de Deus não concorda e não permite. Nós temos algumas colocações que eu depois posso, se calhar, com mais coisas lhe enviar por mensagem, mas temos algumas colocações em Levítico, em Êxodo e também no Novo Testamento, de que não permitem a união entre duas pessoas do mesmo sexo. Deus não concorda, tal como a união entre pessoas normais e animais, etc. Por aí. A Bíblia é a lei de Deus. E a lei de Deus é única, é perfeita, é absoluta, é imutável. Se tu fores a ver que os critérios foram os mesmos desde sempre, desde a criação. E se nós seguíssemos até os critérios de Deus, se calhar a humanidade não teria tantos problemas conforme tem hoje, estás a ver? Então a lei de Deus não é como a lei humana. Deus é uma pessoa muito mais intelectual que nós, ele conhece o passado, o presente e o futuro. Então ele sabe o que é melhor para nós. Se de antemão ele nos proíbe certas coisas, nos orienta a fazermos certas coisas, ele sabe o que é melhor para nós, percebe? Então, obviamente que contextualizar isso ou dizer isso agora porque a humanidade está a ter esse desvio, podemos assim dizer, comportamental, não é lógico para alguém que serve a Deus. Ao mesmo coro, embora ligeiramente mais contundente, Baeba Pedro, pastor da Igreja Teofania Tabernáculo, considerou que o prelado católico está ao serviço de Satanás, tendo sublinhado que na Bíblia, precisamente no livro de Revelação ou Apocalipse, a Igreja Católica é tida como a mãe das prostitutas. Isso é demônio, isso não é a palavra de Deus. Isso não é justo. O casamento homem e homens, isso não existe na Bíblia. E para mim, o Papa Francisco é um homem político. A Igreja Católica é uma igreja política que junta muitas coisas. Quer dizer, o poder político
o poder Satanás, o poder eclesiástico, quer dizer, o poder religioso. O Papa Francisco está em cima desses 3 jurisdições. Estás a ver? Então, se quer quer pegar magia, bruxaria, tudo, ele está lá. No mundo político, ele está lá. No mundo também eclesiástico, ele está lá. Ele é um homem religioso, mas ele não é de Deus. Não é de Deus. São práticas Satanás. E fazia que no tempo do Sodom, Deus destruiu o mundo. Acerca disso, era acerca do casamento entre homem e homem, homossexuais. E ele, como um representante do Satanás na Terra, ele defende isso. É uma obra do Satanás. Mas para um servo de Deus verdadeiro, ele não pode defender esse tipo de coisa. Católicos, para mim, ou segundo a Bíblia diz no Apocalipse, ou Revelação, capítulo 17, que a Igreja Católica é a mãe das prostitutas. Quer dizer, aquela igreja... Além fronteira, também vários líderes religiosos reagiram contra as declarações bombásticas e corajosas do Papa Francisco. De acordo com o jornal norte-americano The New York Times, o bispo Thomas Tobin, de Providence, Rhode Island, afirmou que a mensagem do Papa contradiz claramente com o ensino da Igreja sobre a união do mesmo sexo. Entre outras, destacou que a Igreja não pode apoiar a aceitação de relacionamentos objetivamente imorais. O governo da Rússia submeteu ao governo angolano uma proposta para a construção de um laboratório para o fabrico de vacinas, revelou nesta quarta-feira o embaixador daquele país em Angola, Vladimir Tararov. O responsável russo sublinhou haver disponibilidade do governo de Vladimir Putin para que a fábrica de vacinas contra a Covid-19 seja uma realidade e que o arranque ou não da concepção da fábrica está dependente da vontade angolana. Vladimir Tararov fez essas declarações durante o ato de entrega das 18,5 toneladas de produtos hospitalares, entre os quais mais de 5.000 doses de testes RT-PCR para a Covid-19 doados por Moscovo a Luanda. Esta é uma ajuda do povo russo para o povo angolano. É um ato simbólico de ajuda humanitária e demonstração das ligações históricas entre os dois países, porque os amigos não podem deixar os amigos numa situação de calamidade, disse o embaixador russo acreditado em Angola. O diretor dos Serviços de Informação dos Estados Unidos da América, John Ratcliffe, acusou duramente numa conferência de imprensa nesta quarta-feira que o Irão e a Rússia obtiveram informações dos eleitores e estão a tentar interferir nas presidenciais de 3 de novembro. John Ratcliffe teceu estas declarações depois de os eleitores democratas residentes em Flórida e Alasca terem recebido alguns e-mails intimidatórios nos últimos dias, supostamente enviados pelo grupo de extrema-direita que indicava o Irão e a Rússia como remetente. Segundo o responsável da espionagem norte-americana, tanto a Rússia quanto o Irão acederam a dados de eleitores dos Estados Unidos da América, informações que Teherão já teria usado para prejudicar o presidente Donald Trump. Em reação, o diretor nacional dos Serviços de Informação da Rússia sublinhou que as acusações norte-americanas são vazias, dado que não haver provas que suportam a referida denúncia. É um ponto e vírgula na nossa síntese informativa. Mantenha-se do outro lado, porque nós voltamos. Já sabe que estas e outras notícias você pode encontrar no portal da Camunda News. Camunda News. Informação atualizada e cidadania.